Olá a todos, com grande alegria chamamos todos bem-vindos para este culto de segundo domingo de Páscoa. Sabemos que o calendário litúrgico ele segue a esse período de Páscoa, não é apenas o domingo passado que nós celebramos a Páscoa, ainda celebraremos durante os próximos 6 domingos. E Páscoa é um tempo em que nós falamos bastante sobre uma temática que certamente todos estamos necessitando ouvir em tempos sombrios, tempos difíceis nos quais nós estamos enfrentando. Esperança. Por isso essa imagem, muitos talvez estejam procurando onde está a luz no final do túnel, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista financeiro, quem sabe do ponto de vista espiritual. Vamos então procurar começar essa viagem, este tempo de Páscoa, entrar no túnel, mas buscar também a luz no final dele, essa mensagem de esperança que nós iniciamos hoje, enfocando especialmente a primeira carta de Pedro. Que todos tenham um abençoado culto. Mais uma vez o Rodrigo está aqui me auxiliando. E nós vamos começar cantando o primeiro hino, um hino de Páscoa a Cristo coroado. Invocamos o nome de Deus.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te em ajudar-me, ó Senhor. Amados no Senhor, ao nos aproximarmos de Deus, precisamos reconhecer nossa indignidade, confessando os nossos pecados. Pai Celestial, reconheço que sou pecador por natureza e que minha vontade natural é contrária à tua. Confesso que pequei contra ti e contra o meu próximo, por pensamentos, palavras, ações e omissões. Por ser negligente com tua palavra, posso acabar perdendo a viva esperança que só existe em ti e na obra de Cristo em meu favor. Perdão, Senhor. Concede-me ânimo para lutar contra os ímpetos que existem em mim, bem como sabedoria para buscar em ti uma viva esperança diante de dias ruins ou de quedas em minha caminhada espiritual. Por teu Filho, Jesus Cristo, meu Senhor. Amém. Querida Igreja, nosso Deus conhece nossas fraquezas, más intenções e aspirações. Por outro lado, Ele conhece o nosso coração e sabe quando nos arrependemos verdadeiramente, estando pronto a nos perdoar. Tendo em conta o vosso arrependimento e confissão, eu anuncio em nome e por ordem de Cristo que estão perdoados todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo do dia, o Salmo 148, será entoado por mim. Já está enfocado então para todos. Nós seguiremos conforme está na projeção. Aleluia, louvem o Senhor do alto dos céus, louvem o Senhor nas alturas, louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-o todos os seus exércitos celestiais, louvem o Senhor sol e lua, louvem-o todas as estrelas luzentes, louvem o Senhor, céus dos céus, e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para tudo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louvem o Senhor. Louvem-no, monstros marinhos e todos os abismos. Fogo e granizo, neve e vapor, e ventos fortes que lhe executam a palavra. Montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças,
Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Passamos então para as leituras. A primeira leitura será da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9, e a segunda leitura do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Primeiro então, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9, vou pedir para o Rodrigo ler para nós. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Até aqui a leitura. Muito bem, essa leitura que o Rodrigo fez será a nossa base da reflexão do nosso estudo, na verdade, hoje. Depois eu vou explicar um pouco melhor como vai funcionar. E a leitura do Santo Evangelho encontra-se no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor.
Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com você. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessaremos a nossa fé com as palavras do credo Niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Cantaremos o próximo hino.
Que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe hoje e sempre. Amém. Amém. Muito bem, amados no Senhor, a proposta que temos para esse período de Páscoa, então, é seguirmos em todas as nossas próximas reflexões a primeira carta do apóstolo Pedro. E como hoje será a nossa primeira reflexão com base nesta carta, eu proponho que a gente não tenha exatamente assim um sermão, mas sim um pequeno estudo introdutório da carta. E é uma carta que tem tudo a ver com a Páscoa, é uma carta que tem tudo a ver com as nossas necessidades humanas, que muitas vezes nós estamos vivenciando períodos, dias nebulosos, dias difíceis. Antes do coronavírus já era assim. Sabemos que hoje as coisas podem estar um pouco mais difíceis para muitas pessoas. E o que nós precisamos? Precisamos da luz no final do túnel. Precisamos de esperança. E é isso que nós veremos hoje, e não apenas hoje, como nos próximos domingos. Muito bem? Estudando então um pouco uma introdução a esta carta do apóstolo Pedro, a sua autoria, podemos dizer que certamente foi o apóstolo Pedro que escreveu esta carta, e nós podemos assim fazer um pequeno apanhado assim das características da personalidade do apóstolo Pedro. Dos 12 apóstolos, podemos seguramente afirmar que Pedro é aquele que mais transparece suas características nos textos dos evangelhos. Porque era aquele que estava mais próximo de Jesus, um dos, que estava mais próximo, era aquele que falava mais. E nós temos como 3 características principais da personalidade do apóstolo Pedro. A primeira delas, a ousadia. O apóstolo Pedro não era alguém que tinha receio de dizer certas coisas. Era alguém que normalmente falava o que pensava. Por isso, em alguns episódios, como por exemplo, quando Jesus lava os pés dos discípulos, é interessante que o apóstolo Pedro fala: não, Senhor, de modo nenhum deixarei o Senhor lavar os meus pés. O Senhor é o mestre. E aí Jesus diz: não, se você não deixar eu fazer isso, você não terás parte comigo. E aí o que Pedro diz? Então me lava as outras partes do corpo também, Jesus. Pedro falava o que pensava. Então a ousadia é uma das características do apóstolo. Uma outra característica é o companheirismo. Como eu disse, Pedro era um dos apóstolos mais próximos de Jesus, é aquele que talvez assim esteja mais relatos a respeito de dias, de eventos, de circunstâncias das quais Jesus está realizando algum milagre, está pregando e Pedro está junto. E Pedro está perguntando certas coisas ao mestre. E Pedro está dizendo certas coisas importantes. E Pedro estava não apenas com Jesus, estava também como um grande companheiro dos outros apóstolos, dos outros discípulos. Poderíamos dizer, Pedro era um grande companheiro. E Pedro era impulsivo. A impulsividade de Pedro talvez seja a característica mais marcante neste apóstolo. Porque além dele falar o que pensava, ele às vezes falava demais. Ele passava de certos limites. Ele prometia coisas que por vezes não podia cumprir. Como quando disse que não negaria jamais Jesus e negou 3 vezes. Mas Pedro se arrependeu.
Depois que Jesus ressuscitou, ele aparece aos discípulos, ele aparece a Pedro, ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E ele pergunta a Pedro 3 vezes, de propósito, para anular o fato dele ter negado Jesus 3 vezes. Jesus foi, digamos assim, terapeuta com Pedro, tratando ele, tratando o pecador arrependido. E depois sabemos que Pedro realizou grandes obras para o reino. Certa vez, lá no texto de Atos, capítulo 2, ele está pregando para uma grande multidão e se utilizando dessas suas características, ousadia, impulsividade. Ele olha na cara de todo mundo e diz: por conta de vocês Jesus morreu, mas Deus ama vocês, Jesus morreu por vocês. E naquele dia 3.000 pessoas foram batizadas. Vejam só quantas coisas Deus fez por meio do apóstolo Pedro. Com relação à data desta carta que ele escreveu, normalmente nós temos uma certa dificuldade para precisar datas, locais, acontecimentos no texto bíblico, porque, claro, nós estamos tratando de algo que está muito distante de nós. Por outro lado, podemos precisar que seguramente esta carta foi escrita antes do ano 68 depois de Cristo. Por que isso, pastor? Porque, de acordo com a tradição, Pedro foi executado pelo imperador Nero em Roma. E Nero reinou até o ano 68. Portanto, seguramente Pedro não viveu depois de 68. E essa carta possivelmente tenha sido escrita entre os anos de 66 e 67 depois de Cristo. Tá, mas o que tem a ver isso? Por que eu tenho que saber quando que a carta foi escrita? Porque se nós observarmos bem, neste período, o que estava acontecendo muito, o que os cristãos estavam passando, dentre eles Pedro? Eles estavam sofrendo perseguição. Por isso que a data é importante. Aí nós entendemos melhor por que Pedro escreveu certas coisas na carta. Unidade desta carta. De acordo com estudiosos bíblicos, a carta pode ser dividida em 2 partes. Mas não quer dizer que ela foi escrita em 2 partes. Ela foi escrita na íntegra. Por outro lado, parece mostrar que até o capítulo 4, versículo 6, não há uma indicação explícita que a perseguição aos cristãos já tivesse começado. E do versículo 7 do capítulo 4 até o final da carta, temos a impressão, pelo que Pedro coloca, que a perseguição estava a pleno vapor contra os cristãos. Quem são os destinatários desta carta? Para quem Pedro escreveu esta carta? Nós podemos precisar que Pedro estivesse em Roma. Ele fala nesta carta na Grande Babilônia, e Pedro não estava na Babilônia. Babilônia já nem sequer existia como reino na época. E ele se referia, quando ele falava Grande Babilônia, ele se referia a Roma. Babilônia era sinônimo de uma cidade do pecado. E Roma era uma cidade do pecado. Porque os poderosos, os nobres, os imperadores, eles não eram tementes a Deus. Pelo contrário, eles eram idólatras. E havia uma série de pecados ocorrendo naquela cidade. Se vocês estiverem acompanhando aí os estudos que eu tenho feito de Romanos, lá naquele nosso primeiro estudo, e depois também no segundo, nós tivemos um apanhado assim, do número de pecados que o apóstolo Paulo diz que estavam ocorrendo em Roma. E nós ficamos assim, estarrecidos, admirados, quantas coisas estavam ocorrendo, e terríveis ações que as pessoas estavam cometendo. Mas os destinatários da carta de Pedro estavam em Roma? Eis a questão. Na verdade, de acordo com estudos a respeito desta carta,
Não exatamente. Eles não viviam em Roma. Só que nós precisamos lembrar que quem dominava o mundo na época era o Império Romano. Portanto, Pedro escreve para pessoas que não estavam vivendo em Roma, mas que estavam sob o domínio dos romanos. Se eles estavam vivenciando uma perseguição terrível em Roma, que inclusive tirou a vida de Pedro e de Paulo, ele estava avisando: vocês não estão em Roma, mas vai chegar aí em vocês. Era mais ou menos como o vírus que começou lá na China e aos poucos foi se apoderando de todo mundo e chegou no Brasil. Assim era a perseguição em Roma. Começou em Roma, mas o Império Romano dominava o mundo e aos poucos a perseguição ia chegando a outros lugares. Onde estavam então os destinatários desta carta? Esse é o Império Romano, que era basicamente o mundo da época, né? Se nós observarmos, tudo que está em vermelho é o Império Romano. Ali temos a bota, né? A bota da Itália, Roma. A Europa está então a leste, a oeste, ao norte, tudo isso é Europa. Um pouco mais aqui do lado direito, né? A leste, é a Ásia, o que nós chamamos de Ásia Menor. E aqui ao sul está o norte da África. A Palestina ali, né, no sudeste ali, nós podemos ver a Palestina. Onde estavam os destinatários da carta de Pedro? Estavam no que nós chamamos de Ásia Menor. Ali onde vocês estão vendo escrito Bitínia, Galátia, Ponto, Capadócia, Bitínia, Galácia, Ponto, Capadócia, eram lugares que hoje estão situados na Turquia. E era exatamente a localização dos destinatários desta carta. Vejam só, Pedro estava em Roma e escreveu essa carta para cristãos que estavam na Ásia Menor, para avisá-los a permanecerem firmes, perseverantes, esperançosos, mesmo em meio a dias difíceis. Algo que nós podemos estar vivenciando, não exatamente uma perseguição hoje, mas dias difíceis também, e necessitamos também de esperança. Por isso, essa carta vem muito bem a calhar para todos nós agora. Situação e propósito da carta. Como eu disse, havia perseguição, a perseguição sobre o imperador Nero. E aí nós temos uma pequena figura aí de um imperador romano, o imperador Nero, e ao fundo assim temos ali uma montanha, algo vermelho. Isso nos remete a algo que ficou muito marcado no Império de Nero. De acordo com historiadores inclusive não cristãos, então, que não são apologetas cristãos, alguns são inclusive anticristãos, todos eles concordam em falar que Nero perseguiu os cristãos. E essa perseguição, ela se desencadeou exatamente quando Nero tocou fogo em Roma. Várias casas pegaram fogo, e na época uma casa era muito próxima da outra, era quase algo parecido, não exatamente com as favelas de hoje aqui que nós temos. Então pegava fogo em uma casa, se alastrava esse fogo. E por que muitas pessoas dizem que foi Nero que propositadamente tocou fogo em Roma? Por conta de algumas evidências históricas, pela sua loucura. Nero já tinha perseguido de maneira implacável opositores, às vezes pessoas que nem eram opositores a ele, às vezes pessoas da própria família que ele mandava matar. E Nero, como era costume na época, ele tinha amantes, ele tinha esposa, tinha amantes mulheres e tinha amantes homens também. E um desses amantes lá, o soldado romano, e toda a região onde ele morava não pegou fogo. Não teve problema. Foi um dos poucos lugares na cidade que não pegou fogo.
E muitas pessoas também levam isso como uma evidência de que Nero tinha tocado fogo em Roma e tinha livrado a cara das pessoas que ele queria bem. E o que Nero fez logo depois do incêndio em Roma? Ele colocou a culpa em alguém. Muito parecido com o que alguns políticos, ou que grande parte dos políticos fazem hoje, né? A culpa é do judiciário, a culpa é do legislativo, a culpa é do executivo, a culpa nunca é deles, né? Nero precisava colocar a culpa em alguém. Quem é o bode expiatório? Quem? Os cristãos. E Nero, ele se utiliza também da má fama que os cristãos tinham na época. Porque os cristãos eram chamados pelos romanos de ateus. Vejam só. Porque, claro, todo aquele panteão romano de deuses romanos não eram adorados pelos cristãos. Então os cristãos eram ateus. Vejam só. Os cristãos eram chamados de canibais. Ué, por quê? Eles não comiam corpo e não bebiam sangue? A Santa Ceia. Porque se os idólatras romanos não participavam dos cultos, só ouviam falar, eles ouviam falar que os cristãos comiam corpo e bebiam sangue, já imaginavam, eles são canibais. E diziam também que eles eram incestuosos, porque os cristãos se chamavam como irmãos e se tratavam de maneira amorosa. Irmãos se tratando de maneira amorosa foram acusados de incestuosos. Vejam só. E por tudo isso os cristãos passaram a ser terrivelmente perseguidos por Nero e pelos romanos. Então isso tudo aí que eu já havia colocado, né? E Pedro escreve esta carta com o propósito de instruir e encorajar o povo do Senhor para que suportem o sofrimento e os dias de provação. O gênero da carta é considerado como uma carta geral, não uma carta específica. Então, não foi para uma igreja específica, não foi para uma cidade específica, mas para uma região que certamente vivenciaria todas as questões que Pedro colocou na carta, especialmente dias difíceis diante de perseguições e necessidade de perseverar, de se manter firme e de ter esperança. O que Lutero diz a respeito de 1 Pedro? São Pedro escreveu esta epístola aos pagãos convertidos, exortando-os a perseverarem na fé e a crescerem por meio de toda sorte de sofrimento e boas obras. E aí nós chegamos no início da carta, exatamente no texto que foi lido hoje pelo Rodrigo. Agora seria aquele momento que eu perguntaria assim para todos, e aí, todos entenderam? Alguma dúvida, algum comentário? Mas a gente não tem essa possibilidade ainda, né? Mas em breve nós teremos. E aí nós passamos já para o texto, e vocês verão que é um texto curto, um texto sucinto. É um estudo breve hoje, mas um texto que pode nos dizer muito para os dias de hoje. Eu vou fazer toda a leitura do texto e depois vamos ver ponto a ponto, especialmente esses destaques que aparecem aí em amarelo e depois em outras cores. Diz lá então: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Muito bem, então, após a leitura dos versículos 3 a 5, vamos observar essas palavras que eu coloquei em destaque. Nos regenerou.
O apóstolo Pedro está dizendo aos destinatários da sua carta que eles foram regenerados, que ele também foi. Por isso ele diz, nos regenerou. Deus nos regenerou, nos modificou, nos fez renascer espiritualmente. Não apenas o apóstolo Pedro, não apenas os destinatários da sua carta, como também nós hoje estamos dentro desse arcabouço, desse pacote aí. Estávamos mortos e em Cristo fomos regenerados, renascemos. Para quê? Para uma viva esperança. Ele não nos regenerou, Ele não fez com que nós renascêssemos para vivermos do mesmo modo que vivíamos antes. Para termos uma nova vida, para vivermos uma esperança, mas não qualquer esperança, uma viva esperança. E é importante que a gente observe que essa esperança bíblica, meus amados, não é qualquer esperança, não é a esperança deste mundo. É uma viva esperança, é uma esperança diferente. Porque quando que alguém tem esperança no mundo? Quando observa alguns detalhes, alguns acontecimentos que o levam a acreditar que dias melhores virão. O que as pessoas precisam? Precisam ver, precisam acompanhar certas coisas que denotam que as coisas vão melhorar. Se nós observarmos no que estamos vivendo hoje, na pandemia, como podemos ter esperança quando nós observamos um país saindo do isolamento social e voltando não exatamente aos dias normais, porque ainda não foi possível em país nenhum, mas assim, tentando retomar as atividades, aí, temos esperança. Se eles voltaram a quase a normalidade, nós também podemos voltar. Não é assim? Mas a esperança cristã não é assim. A esperança cristã não precisa ver para crer, conforme o texto do Evangelho de João hoje. A esperança cristã não é Tomé. Senhor meu, Deus meu. Agora porque você viu, você creu? Disse Jesus. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Portanto, a esperança cristã, ela é infinitamente superior e ela é muito diferente. O que os cristãos estavam vivenciando em Roma e possivelmente na Ásia Menor não eram dias fáceis. Eles estavam vivenciando dias terríveis de perseguição, prisão, espancamento, humilhação e muitas vezes morte. O que eles enxergavam não demonstrava de maneira nenhuma que dias melhores viriam. Mas ainda assim Pedro está dizendo para eles: tenham uma viva esperança. Não pelo que vocês veem, mas sim por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus fez e por aquilo que Deus faz. Porque vocês receberão uma herança, vocês são herdeiros. E o que o herdeiro faz para receber a sua herança? Ele merece? Aquele cara que nasceu num berço de ouro, que o seu pai é dono de inúmeras empresas, de um império financeiro. O que o filho dele fez para merecer receber tudo aquilo? Imagine só o filho do Bill Gates. O que ele fez? O que ele inventou? Nada. Do mesmo modo, o que nós fizemos para receber a herança que Deus tem para nos dar? Nada. Qual a durabilidade desta herança? O apóstolo Pedro vai dizer que esta herança que nós temos a receber e que é o motivo para termos uma esperança, ela não pode ser destruída, ela não pode ser manchada, ela não murcha, ela não perde o brilho e preserva
a sua maravilha. Ou seja, é algo perene, eterno, imperecível, que não acaba, que está reservado nos céus. Quando nós somos levados pela esperança deste mundo, é pelo que nós vemos. Mas nós podemos ter certeza que aquilo que está acontecendo, que demonstra para a gente, está melhorando, vai melhorar, dias melhores virão, também vai acabar. Porque está nesse mundo, porque é perecível. É perecível, não é eterno. Mas a esperança que Deus tem para nós, e que está baseada na herança que Ele nos dá, essa é imperecível. Prosseguindo, 1 Pedro 1, 6 e 7 diz assim: nisso vocês exultam, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, vejam só, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, o valor da fé que vocês têm é muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Várias provações é o que o apóstolo Pedro aponta. Que provações seriam essas que os destinatários da carta de Pedro estariam passando? Sabemos, conforme eu apontei antes, a perseguição à fé, as prisões, os espancamentos, as humilhações, as execuções. Mas, Pedro diz, seriam provações passageiras, por um breve tempo. Mas como assim passageiras? Se as pessoas estavam morrendo? Mas essa vida é passageira. Que funcionalidade teriam as provações? E quando nós questionamos isso, nós temos que ter muita cautela, meus amados irmãos e irmãs. Porque certamente que as provações, os testes que passamos em nossa caminhada de fé, têm utilidade e têm muita utilidade. Mas nós não podemos dizer assim, pelo menos eu penso que é melhor nós não entrarmos nesse raciocínio matemático de que não, Deus enviou isso para nos testar e por isso, peraí, mas às vezes as pessoas estão morrendo, estão perdendo parentes, e você quer explicar racionalmente, não, isso aí é para testar a sua fé. Você vai sair melhor desse momento você vai crescer na fé. Ainda que isso ocorra, nós temos que ter muito cuidado com essas palavras. Se alguém está passando por dias difíceis, não é isso que essa pessoa precisa ouvir. Essa pessoa precisa ser amparada, consolada, amada. Agora, que as provações, que os dias difíceis, que as perseguições, que tudo isso nos torna pessoas mais fortes, mais resistentes, que isso faz com que a nossa fé cresça, não há nenhuma sombra de dúvida. Porque essa comparação que o apóstolo Pedro faz é sensacional. O ouro, ele é apurado pelo fogo. E do mesmo modo ele fala a respeito da nossa fé. O fogo é um dos elementos que mais traz caos para as pessoas, mas ao mesmo tempo que traz calor, ao mesmo tempo que traz algo que nós necessitamos, como a luz do sol, quer dizer, há sim uma funcionalidade nas provações. Mas vejam só, isso é uma mera comparação que Pedro está fazendo, porque ele diz assim: estão vendo o ouro é apurado pelo fogo, mas a fé que vocês, que também é apurada pelas provações, é mais valiosa do que o ouro. Algo pode ser mais valioso do que o ouro? A fé
vocês é mais valiosa do que ouro. Porque o ouro, meus amados, o ouro é perecível. E ainda que alguém consiga manter a integridade do ouro, esteja lá na posse de uma grande quantidade de ouro, essa pessoa não vai morrer? E o que ela fará com esse ouro depois da morte? Nada. Mas se ela tiver fé, sua fé irá ser resistente mesmo e será valiosa mesmo depois de sua morte. Agora, faça um exercício então. Pense um pouco na sua caminhada cristã. Quando você acha que sua fé mais amadureceu? Quando tudo estava bem? Ou quando você teve dias difíceis? Quando você passou por provações? Quando você olhou para o céu e falou: Senhor, onde está o Senhor? Eu preciso de Ti. E aí, a quem você se apegou? A Deus. Quando nós passamos por dias difíceis, por provações, por tempestades, nós nos aproximamos mais de Deus. Nós buscamos mais a Deus. E quando nós passamos pelas tempestades, nós olhamos para trás e pensamos: como Deus esteve comigo. E aí nós nos tornamos perseverantes. Nossa caminhada cristã é assim, repleta de altos e baixos. E parece que quanto mais baixos no que se refere à vida terrena, parece que a nossa fé vai lá para cima. Porque aí nós nos apegamos mais a Deus. Bom seria se nós nos apegássemos a Deus sempre, não é verdade? Que nós pudéssemos agradecer a Deus sempre, dias bons, dias ruins. Mas nem sempre é assim, porque nós somos humanos, né? E aí, nos dias difíceis, nos apegamos mais a Deus. Muito bem, já chegando no final do texto, os últimos versículos. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. O apóstolo Pedro teve o privilégio de não apenas ver Jesus, mas de acompanhá-lo, de poder estar com ele durante 3 anos. Imaginem só o privilégio. E quando Pedro negou Jesus, teve a oportunidade de se arrepender, e quando Jesus ressuscitou, vê-lo ressuscitado e ser perdoado por Jesus. E daí então, viajar e ser um grande apóstolo que foi, morrer pela causa do Evangelho. E aí Pedro olha para aqueles cristãos da Ásia Menor e diz: poxa, eu titubeei, eu tive momentos de fraqueza, quando Jesus estava do meu lado. Imagine eles que nem sequer viram Jesus. Por isso Pedro se admira, exulta pela fé que os destinatários de sua carta têm em Jesus, mesmo sem tê-lo visto. E Pedro teve uma experiência diferente. A alegria indescritível que ele fala aqui, quer dizer, mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível. Que alegria é essa? A alegria que o cristão tem de saber que está sendo acompanhado por Deus. É uma alegria que não é possível compará-la a nada, não é possível descrevê-la. Cheia de glória, de valor excepcional, digno de elogios e de glorificação. E tudo isso para quê? Qual o alvo da fé? A salvação. A salvação da alma. Nós sabemos que a fé não pode parar por aqui. Nós sabemos que precisamos pensar nas coisas do alto, mas precisamos viver os dias aqui e realizar a obra que nos é confiada. Mas o alvo final é a salvação. É a salvação da alma, conforme diz o apóstolo Pedro. Aplicando então 1 Pedro 1, 3 a 9 em nossa vida. Mesmo em tempos de sofrimento, como pode estar sendo para muitos nos dias atuais, com a pandemia, há muitas coisas que alegram o coração e pelas quais nós podemos agradecer a Deus. Nós jamais
podemos deixar de agradecer a Deus, mesmo quando estamos passando por dias que não gostaríamos de estar passando. Mesmo quando a gente olha para o ano passado e pensa, poxa, o ano passado eu estava nesse momento viajando, eu estava na praia, ou eu estava trabalhando, tem pessoas que perderam o emprego. O ano passado eu tinha alguém aqui do meu lado que não está mais comigo. Muitas pessoas podem estar vivenciando luto, mas ainda assim temos motivos para agradecer a Deus, por Ele nos preservar, por Ele proteger a nossa fé, que é, como nós vimos aqui, é o que nós temos de mais valioso, é aquilo que é imperecível, porque todas as coisas deste mundo são perecíveis. As provações, que diga-se de passagem, diz respeito à nossa fé, têm um propósito. Tem um propósito de fazer com que nós cresçamos na fé. Qualquer espécie de sofrimento que nos afeta pode ameaçar a nossa fé. Claro que o sofrimento que os destinatários da carta de Pedro estavam vivendo eram diferentes dos sofrimentos que nós vivemos hoje, pelo menos aqui no Brasil. Sabemos que existem perseguições a cristãos no mundo também, mas pelo menos na nossa realidade não há. E são sofrimentos diferentes, mas todo sofrimento pode fazer com que a gente tenha dúvidas. E como nós podemos evitar isso? Como podemos evitar os momentos de fraqueza? Como podemos evitar as dúvidas diante das dificuldades, dos sofrimentos que nos sobrevêm? Nos apegando a Deus, fazendo uso da palavra, orando diariamente. Nós não podemos deixar de nos alimentar. Por isso, aproveitem sempre tudo que tem aí que nós estamos procurando produzir. Não apenas eu, como pastor de vocês, também outros pastores que eventualmente vocês consigam acompanhar, por que não também? A gente não existe assim, tem uma concorrência, né? O importante é nós estarmos firmes e também nas devoções diárias de vocês, né? Não precisam ter um pastor exatamente, podem também fortalecer a fé de vocês em casa, com a família. Não deixem de fazer isso, gente, porque assim nós conseguimos perseverar na fé. Concluindo então, amados no Senhor, de nada adianta falarmos que somos fortes e firmes na fé se isso ocorre apenas quando tudo vai bem. Nos momentos de dificuldade que nossa fé de fato ela é testada. Diante de sofrimentos e dias difíceis, precisamos nos apegar à viva esperança e não a qualquer esperança deste mundo. A esperança que nós temos pela fé em Cristo, a esperança que recebemos pela palavra, é uma viva esperança. Não é uma esperança que necessita de acontecimentos. Não somos levados pelo que está acontecendo, pelo vento. Não. Nós lembramos que somos herdeiros de uma grande herança e por isso temos uma esperança que é infinitamente superior à esperança deste mundo. Seguramente nós nem sequer precisamos enxergar a luz no final do túnel. Pode estar um breu total, pode estar tudo escuro, mas ainda assim podemos ter esperança. Por quê? Porque a nossa esperança repousa em Cristo. Porque Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. E no terceiro dia, Ele ressuscitou. E assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se não precisamos temer nem a morte, do que podemos temer? Que nós possamos viver essa viva esperança. Amém. E a paz de Deus que excede todo entendimento guarde vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Chegamos ao momento da oração geral. Queremos incluir então um conhecido da Jasna, que na verdade é afilhado do pai dela, que é padre. O padre Márcio Horácio, é um padre lá de Nova Iguaçu,
e que também está com suspeita de Covid, e vamos orar por ele. Continuamos orando pela menina Mariana, e vamos pedir para que Deus console também os enlutados aí pelo falecimento do tio do Elson. Esses então são os motivos especiais de oração. Vamos falar com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai, graças te damos por tudo que recebemos de Ti, como somos agraciados, quantas bênçãos derramadas sobre nós ao longo desta semana. Estamos vivos, temos lar, temos comida, temos família, pessoas que nos amam. Sabemos que muitas pessoas têm perdido os empregos, têm vivenciado dificuldades financeiras. Oramos para que o Senhor preserve essas pessoas mais vulneráveis. Agradecemos pelo fato do Senhor ter mantido também muitos empregos. Pedimos que esta crise que abala o mundo e abala o nosso país possa passar o mais breve possível, já que dentro de pouco tempo já estaremos diante de uma crise financeira muito grande, se as coisas continuarem do jeito que estão. Sabemos que existem muitos interesses, muita politicagem, muitas más ações em meio à pandemia, que dificultam ainda mais sairmos dessa situação. Oramos para que tudo isso possa acabar e que o Senhor possa também nos dar a certeza de que, mesmo com o desmando, descaso de muitas autoridades, o Senhor continua conosco, nos preservando. E a nossa viva esperança não está nas coisas deste mundo, não está nos acontecimentos ou nos noticiários que nos bombardeiam com notícias alarmantes a cada dia. A nossa viva esperança está em Ti, está na Tua palavra, está em Cristo Jesus e naquilo que Ele fez em nosso favor. Somos herdeiros de uma herança que não merecemos, mas que foi conquistada a duras penas pelo derramamento do sangue de Jesus. E mesmo sem merecermos, sabemos que somos herdeiros dela e que o Senhor nos confiou esta viva esperança, não apenas para nos alegrarmos e vivermos a nossa vida em paz, mas também para anunciarmos essa esperança que temos a outras pessoas. Que nós possamos utilizar todos os meios, todos os canais para fazer este anúncio. Pedimos que o Senhor coloque as suas mãos sobre o Padre Márcio Horácio, padre de Nova Iguaçu, que está com suspeita de Covid-19. Que o Senhor o abençoe para que ele possa superar esta doença. Continuamos orando pela menina Mariana, que tem um quadro grave de câncer. E o Senhor sabe de tudo que ocorre com ela, com seus familiares. Pedimos que o Senhor jamais os desampare, na certeza de que eles podem ter esperança em Ti, Senhor. E oramos para que o Senhor também console os familiares e amigos do tio do Ellerson, o Senhor Afrânio, que veio a falecer nesta semana, vítima também do coronavírus. Que o Senhor possa estar com todos os familiares e amigos, dando a certeza também de que há esperança na ressurreição em Cristo Jesus. Oramos por todos aqueles que acompanham o nosso culto em seus lares, para que o Senhor continue preservando suas famílias, todas as famílias desta missão, aqui de Macaé, de Campos dos Goitacazes, de São Pedro da Aldeia. E pedimos que eles possam continuar firmes e perseverantes na viva esperança que é Cristo Jesus. Por tudo isso, nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, Ele que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Amém. Muito bem, chegamos ao final deste momento de culto. E nós, antes de cantarmos o último hino, só lembrando dos avisos, iremos ter mais um encontro pelo Skype nessa semana aí, com os membros de Macaé, na próxima terça-feira, às 8 horas da noite. E é um encontro assim para ser realmente uma conversa, mais do que um estudo. Eu levo sempre sim uma palavra, uma oração, mas especialmente para podermos estar aí dialogando, conversando, para nos ampararmos mutuamente nesses dias difíceis. Teremos mais uma vez o nosso estudo também pela live na quinta-feira, às 8 horas da noite, de Romanos, agora o capítulo 4, Romanos 4. E o próximo culto, mais uma vez de forma remota, no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Fiquem todos com Deus, um abençoado domingo, uma abençoada semana. Cantamos o último hino. Deus, meu Senhor, é a minha fortaleza. Quando Ele viver, nada terei. Deus, meu Senhor, é a minha fortaleza. Quando Ele viver, nada terei. Nas horas de angústia, nas grandes missões poderás, nos grandes perigos protege, pois tu és o santo, és o Senhor. Fortaleza é o Senhor, aleluia. Fortaleza é o Senhor, aleluia. Deus, meu Senhor, a minha fortaleza. Quando Ele viver, nada terei. Deus, meu Senhor, a minha fortaleza. Quando Ele viver, nada terei. Nas horas de angústia, nas grandes missões poderás, nos grandes perigos